do dinheiro só um kitnet. Mas ela vai a loucura em cima do meu colchonete. Galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você vai assistir esse vídeo. Hoje nós iremos ter mais uma aula e hoje falaremos sobre as pirâmides. As pirâmides são mais uns sólidos geométricos, tá? Onde nós estudaremos algumas qualidades que eles têm, algumas características, entender o que é uma pirâmide e resolver cálculos relacionados à área e ao volume, tá bom? Para a gente iniciar, vamos entender essa figura. Aqui eu tenho uma figura onde algumas informações aqui são bastante importantes, né? Observe, isso aqui é um desenho de uma pirâmide. O que é que caracteriza uma pirâmide? Para que seja pirâmide, alguns pontos são importantes. Primeiro deles, a pirâmide é composta por todas as faces laterais em formato de triângulos. Aqui o exemplo de uma, está aqui na minha mão, ó. Aqui eu tenho uma pirâmide, tá, ó, e todas essas faces laterais são triângulos, ok? A base pode ser qualquer figura plana. No caso aqui eu tenho um quadrado, nesse caso aqui eu tenho um hexágono, tá? Isso define como é que eu vou chamar a pirâmide. Se a pirâmide tiver uma base hexágono, eu vou chamar ela de pirâmide base hexagonal. Se a pirâmide tiver um quadrado, eu vou chamar ela de pirâmide de base quadrangular. Se a pirâmide tiver um triângulo, pirâmide de base triangular e assim por diante. O fato é que, para ser pirâmide, precisa ter apenas uma única base. Se você lembrar bem, lá nos prismas, nós tínhamos todas as faces laterais que eram formadas por retângulos, né? E tinha duas bases, a base superior e a base inferior. Isso caracterizava um prisma. Uma pirâmide tem apenas uma base. Nesse caso aqui nós temos uma base hexagonal. Um vértice principal, que é de onde saem todas as arestas interligadas à base, tá bom? E aí vamos a alguns elementos importantes dessa pirâmide. Esses elementos são importantes porque é através deles que você vai desenvolver as fórmulas para poder encontrar área e volume da pirâmide, tá bom? Que é o nosso interesse aqui na aula de hoje. Primeiramente, parte introdutória, você precisa conhecer esses elementos, que é para poder fazer a relação quando for calcular o volume. Então, iniciando aqui, nós temos o L. Tá, ó. O L está aqui representado pela letra L maiúscula. Isso você pode colocar qualquer letra, tá bom? Estou colocando aqui um L maiúsculo, mas é importante só que você entenda que essa parte daqui para cá representa a aresta lateral dessa pirâmide. Outro ponto importante é o B. Está aqui, ó. O B representa a aresta da base da pirâmide, ou seja, a aresta da base é o que vai representar quanto é que mede, né, o lado da base dessa pirâmide. Está aqui. Temos também o H, que representa a altura da pirâmide. Aí eu chamo a atenção sua para você não confundir com outra altura qualquer. Bom, o H maiúsculo, essa reta que sai do vértice até o centro da pirâmide, é chamado de altura da pirâmide. O professor sempre vai vir H maiúsculo, como eu já disse, pode ser qualquer letra. Bom, importante que você entenda que o que é altura? Vai do vértice principal até o centro da base dessa pirâmide. Eu tenho uma altura se a pirâmide for uma pirâmide regular. Bom, é importante você entender isso. Temos também aqui o N. O N está localizado aqui. O N é essa retazinha que sai do vértice e vai até a metade do lado. Tá bom? Se esse lado aqui tudo, por exemplo, mede 10, o que vai acontecer? Daqui para cá mede 5 e daqui para cá também mede 5. É só um exemplo. O importante é que você entenda que para mim definir o N, ou seja, o apótema da pirâmide, e aí eu chamo sua atenção aqui, porque é algo importante da gente compreender. Quando se fala em apótema, estamos relacionando algo que vai do centro ou do principal até a metade do lado oposto. E eu tenho um apótema. Também vou ter o R minúsculo, que representa o apótema da base. Ó.
O apótema da base é uma reta que sai do centro e vai até a metade do lado da base. Bom, a mesma compreensão do apótema da pirâmide e a mesma compreensão do apótema da base são dois elementos importantes que vai servir para você relacionar as áreas ou volume de uma pirâmide, relacionar as formas que estão interligadas aqui, tá bom? O R, essa retazinha aqui, ó, que vai do centro até o vértice da base, colocando aqui agora, tá bom? Representa o raio de uma circunferência circunscrita, ou seja, você vai imaginar aqui uma circunferência circunscrita, ou seja, na parte de fora dessa base, e aí essa retazinha daqui para cá vai ser o raio, ou seja, é apenas uma reta que sai do centro até o vértice da pirâmide, da base. Portanto, você não confundir com apótema. O apótema sai do centro e vai até a metade. O raio sai do centro e vai até o vértice da base. Bom, então esses são os elementos principais de uma pirâmide. Bom, e para que eles servem, né? Para a gente entender o seguinte, ó, dentro de uma pirâmide sempre vai aparecer a ideia dos triângulos. E aí, portanto, quando eu falo em triângulos, eu tenho que lembrar que eu vou ter que trabalhar as áreas relacionadas a triângulo. A área de um triângulo, a altura de um triângulo e algumas outras informações. Também eu posso lembrar que quando eu falo em triângulo, me vem logo à mente o Teorema de Pitágoras, se isso for um triângulo retângulo, como é o caso aqui de eu ter alguns, né? Vamos observar, por exemplo, esse triângulo aqui, VO, vou colocar aqui um P, para representar aqui para cá, ó, VOP, tá? Esse VOP representa um triângulo, e esse triângulo ele é retângulo. E aí, se ele é retângulo, eu posso aplicar o Teorema de Pitágoras. Basta eu lembrar quem é a hipotenusa, quem são os outros dois catetos. Então, quando eu vejo aqui esse triângulo, eu tenho que a hipotenusa é o L, a aresta lateral. Então, a aresta lateral ao quadrado, ou seja, L ao quadrado, né, vai ser igual a H ao quadrado mais R ao quadrado. Essas fórmulas não é para você decorar. Você tem que apenas que lembrar que existe uma relação por ser um triângulo retângulo. E aí eu posso aplicar o Teorema de Pitágoras, tá bom? Outro Teorema de Pitágoras que eu posso perceber aqui é esse triângulo vermelho, ó, que vai do V, O, vamos dizer aqui, X. VOX. VOX é outro triângulo que também é um triângulo retângulo. E aí, mais uma vez, eu vejo que a hipotenusa representa o N. Ou seja, N ao quadrado, que é o apótema da pirâmide, tá bom? Lembre-se que o N representa o apótema da pirâmide. Essa reta que vai do vértice até a metade da base. Ou N ao quadrado é igual a altura ao quadrado, a altura da pirâmide, vamos lembrar disso, e R, que representa o apótema da base ao quadrado. Mais um triângulo aí para a gente relacionar. Tem um triângulo na base, ó, que eu também posso perceber, tá? Esse triângulo que vai do O em PX. Vou pintar aqui de vermelho. Esse triângulo também é um triângulo retângulo. Se você imaginar o hexágono, tá? O formato que ele é, a base dele vai ficar assim. Porque aqui está, como o desenho tem que ficar tridimensional para você poder ver e entender, mas o hexágono seria mais ou menos dessa forma, a base, né? Lá está localizado desse jeito. Então, o que eu estou relacionando aqui, ó, OPX, é essa retazinha que vai aqui, ó, apótema, tá? Vértice, e aí eu formo um triângulozinho aqui. Esse triângulo é retângulo. E quem é esse valorzinho daqui para cá, ó, desse ponto até esse? É do O até o P, que no caso representa a hipotenusa. Ou seja, ficaria outra relação, R ao quadrado, que é o raio, né? Seria o apótema da base ao quadrado, ou seja, o R ao quadrado, mais esse pedacinho daqui para cá, ó. Pedacinho esse daqui para cá. Olha, se tudo isso aqui é o B, né? Que é a base da pirâmide, se tudo é o seu B, então daqui para cá é a metade do B, ou seja, B sobre 2 ao quadrado.
E eu criei aqui 3 relações rápidas relacionando o triângulo e o retângulo. Isso não significa que são as únicas, né? Apenas você percebe que existem relações de triângulo dentro de uma pirâmide, por isso que eu chamo sua atenção para lembrar as fórmulas que relacionam o triângulo, principalmente o triângulo retângulo, tá bom? Bom, com isso eu posso definir de maneira geral quem é que representa a minha área total, no caso de uma pirâmide. Que é a área total de uma pirâmide? É a área lateral mais a área da base. E a área lateral vai depender de quantos triângulos eu tenho, né? Então, a área lateral, a área total vai ser a área lateral mais a área da base, que também vai depender. Eu não posso relacionar uma fórmula pronta e acabada, porque vai depender da base. Como é que vai ser a base? Vai ser um triângulo, eu só vou ter 3 faces laterais. Se vai ser um quadrado, eu vou ter apenas 4 faces laterais. Se vai ser um hexágono, eu tenho 6 faces laterais. Então a área lateral depende e a área da base também depende. Por isso que eu generalizo. A área total é a área lateral mais a área da base. E o volume de uma pirâmide, nós vamos mostrar depois através de uma experiência, tá bom? Que vai ser 1/3 da área da base vezes a altura. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isso? Se você lembrar bem, o volume de um prisma é a área da base vezes a altura. Se você tem a área da base vezes a altura, você tem um volume de um prisma. Um prisma que tem a mesma altura de uma pirâmide, o que é que acontece? Existe uma relação. Cabem 3 pirâmides de mesma altura e mesma base dentro de um prisma de mesma altura e de mesma base. Por exemplo, se aqui fosse um prisma hexagonal, fechasse aqui, caberia o volume de 3 pirâmides desse tamanho dentro dele. Ou seja, por isso que o volume da pirâmide é 1/3 do volume do prisma. Área da base vezes a altura. Ou seja, 1/3 da área da base vezes a altura. Isso também vai depender das informações que vão estar aqui, tá bom? Lembrando que aqui nós temos a parte introdutória da nossa aula relacionando pirâmides. Então eu vou ficar por aqui, por enquanto. A gente vai ter um próximo vídeo com exemplos, tá bom? E aí você lembra de estudar, lembra de praticar direitinho tudo. Show? Valeu, galera!